Fala galera, chegamos então a esse segundo episódio de It, bem-vindos a Derry, e é um segundo episódio que confirma aquilo que foi apresentado no primeiro episódio, e eu já vou começar essa crítica aqui, ó, discordando de alguns pontos, quando eu fiz o vídeo ali, com as críticas americanas, né, que é um vídeo que costumeiramente eu faço aqui antes da grande estreia que tem, independente se for série, for filme, né, muito foi colocado que It, bem-vindos a Derry não tinha algo que marcava muito a obra de Stephen King, onde as cenas realmente conseguiam emular aquela sensação toda de suspense e principalmente do terror, com elementos, obviamente, que pegam, né, do terror e usam realmente com gore e tudo mais. Cara, esse segundo episódio, ele simplesmente confirma aquilo que é apresentado no primeiro episódio, com duas sequências extremamente bem conduzidas, extremamente bem desenvolvidas e também com um grande sentido do porquê que essas duas sequências estão acontecendo exatamente no momento que elas acontecem. Quando a gente vê tudo que tem em relação ao Ronnie e, cara, a coisa pegando o aspecto da culpa que ela carrega por causa da mãe e tem toda aquela sequência dela escondida embaixo do lençol e o lençol vai se tornando, né, ela de volta ao útero da mãe e para ter o nascimento. Cara, que sequência bizarramente tensa que consegue chegar num estágio onde tu tem um terror bem claro executado na tua frente na tela. E depois, no supermercado com a Lily, é exatamente a mesma coisa, com a coisa pegando justamente, a coisa com a coisa, né? Pegando justamente o elemento sobre o pai da Lily usando contra ela. E como que vai sendo conduzido os corredores, desde o primeiro momento que ele entra ali no supermercado, o que já chamou atenção muito claro, quando ela entra no primeiro corredor, o quanto que aquele corredor ele é estreito e ele parece que ele vai diminuindo, vai quase como se fosse um funil, à medida que ela vai se aproximando, e daí tem aquele corte lá, né, do homem lá que corta, né, a cabeça do peixe e tudo mais lá. E as aparições que vão acontecendo, né, de quem está no supermercado indo atrás, observando a Lily até o momento onde ela fica completamente encurralada naquele corredor, e daí tem um aspecto do pai realmente voltando contra ela. Cara, é a mesma coisa, o mesmo tipo de desenvolvimento quanto que o Andy Muschietti, junto com a Barbara Muschietti, né, o quanto que esse casal ele consegue entender o que é, digamos assim, o básico que uma obra de Stephen King, quando a gente está falando daí do It especificamente, ele tem que conseguir atingir alguns pontos. E esses pontos, eles são, por exemplo, tu chegar em um drama familiar, em personagens bem desenvolvidos, e tu também ter ali as relações entre esses personagens bem desenvolvidas, tu ter esse contexto todo histórico apresentado ali, claro para ti também, e tu chegar e tu realmente conseguir explorar esses momentos chaves, que são tu pegar e fazer o check no suspense, no terror e sim flertar e em alguns momentos realmente usar e usufruir do gore, cara. E eles conseguem fazer isso muito bem. Esse segundo episódio, ele, vou repetir pela terceira vez, cara, nessa crítica, ele repete exatamente aquilo apresentado no primeiro episódio, e ele obviamente que vai dando, né, avanço, porque a gente começa a ter a formação do grupo e entender que esse grupo formado pela Ronnie, pela Lily, pelo Rich e pelo Will, que são 4 personagens, né, muito interessantes, cara. Esse grupo, ele realmente está se formando, que para mim vai ter entrada na margem, vai ser algo, né, inevitável de acontecer em algum momento, né, dela sair lá do grupo das meninas malvadas, dos anos 60, e das Patty Cakes, né, e também se juntar ali ao quarteto. E o quanto que esse grupo todo de adolescentes, que são, né, a formação do novo clube, que, cara, pra mim é surpresa, né? Eu achava muito que aqueles personagens do primeiro episódio ali eram realmente já a formação do grupo, né? Do Phil, do Ted e tudo mais, mas depois o que acontece com eles ali, que dá aquela reviravolta de final de episódio. Cara, são personagens muito bem interessantes e acho que já a sua apresentação ali, o tempo que eles colocam também de dar liberdade para os atores já conseguirem mostrar, né, o início do seu potencial, também é um segundo ponto que eu começo a discordar muito assim do que foi falado nas críticas americanas. A primeira questão, óbvia, é em relação a não ter suspense, não ter terror. Cara, pelo amor de Deus. O segundo ponto é tu realmente não ter força nesse elenco jovem.
como que tu não tem força nesse elenco jovem, cara? Eu gostei muito de como cada personagem tem a sua característica e ele tá sabendo usufruir dessa característica. Porque também, aí mais, cara, um grande acerto que tá tendo até esse momento, o Andy e a Bárbara Muschietti. Tudo que tem no colégio, seja algo que tá mais próximo da gente, né? Mas algo que pode estar, daqui a pouco, em segunda vista, algo que seja colocado ali como a ação literal ali dos coadjuvantes, quem está compondo, né, cada sequência no colégio, tu vê detalhes e preocupação para que esses detalhes também te leve uma aproximação a uma vida de colégio, obviamente colocada, né, para a década que a gente está vendo essa história ser contada, mas tu tendo aqueles mínimos detalhes que importam também nessas relações para te dar uma proximidade também de um cotidiano e o quanto que eles acertam nesses aspectos também. Sem falar o quanto que tudo que está colocado da década em que se vive, a gente pega o ano 60 e como aquele personagem lá, né, o vereador fala pro chefe de polícia quando eles param no bar. Cara, isso aqui não é América. Isso aqui não é o que o JFK tá tentando fazer de transformação na América. É Derry. E Derry tem suas próprias leis e sua própria maneira de funcionar, digamos assim. E dentro de tudo isso, tu tem muito forte a questão toda do racismo, que chega em estágios, assim, de tu colocar bem forte dentro dessa história, e tu sabe que vai ter repercussões, porque já foi muito colocado, e muito bem colocado nesses 2 primeiros episódios, que vão continuar tendo repercussões em tudo que acontecer daqui pra frente, porque tá impregnado no que é também Derry nesse momento. Derry tem muito disso, e aquela fala do vereador, cara, exemplifica muito do que acontece em Derry nesse momento. E o quanto que a parte toda que tem, agora me fugiu completamente, né, da Charlotte, quando ela inclusive vê, né, o que tá acontecendo lá cara, é praticamente um espancamento que tá acontecendo dos 3 contra o 1, né, onde toda a cidade passa e é apenas aquela coisa do, garoto sendo garoto, é isso, né, e acontecendo ali, toda a violência acontecendo ali, nada que possa realmente ser uma interferência para que interrompa o que está acontecendo naquele momento ali, para que pare aquela questão toda. Enquanto que a Charlotte, por essa situação toda, e tu usando todo esse contexto histórico, a gente entende também, logo depois, com o complemento da cena que tem, né, do jantar, junto com Harlan, sobre o que aconteceu com eles no passado, a outra cidade em que eles moravam. O que ela também fez vendo essas injustiças e se posicionando realmente para que isso não aconteça e deixando claro qual é a sua ideia, seu pensamento e a sua inconformidade com tudo que acontece ao seu redor ali, para que essas coisas também acabem não acontecendo novamente. E então, sabe, é uma apresentação muito bem feita não só do contexto, não só desse conflito, mas também já dessa personagem que está ali já colocado com um aspecto muito importante. Pô, a questão lá da estátua, cara, é muito massa, tu já tem aquela referência ali. E também tu já tem a contrariedade à colocação da estátua, é muito massa. E, obviamente, cara, que a gente vai chegar, né, na questão do Dick Halloran, que é um personagem que eu tô muito interessado em ver até que ponto que ele vai ser colocado, porque eu não tenho a base em relação ao livro. E, ao mesmo tempo, né, qual o tipo de importância que ele vai ter, principalmente nessa primeira temporada, porque se a gente for se basear em tudo que está colocado nesse momento pelo Andy e pela Bárbara Muschietti, é que a gente vai ter essas 3 temporadas, ou essa ideia de 3 temporadas, caso realmente se confirme, eu acho que vai acabar se confirmando sim, porque a resposta aí está sendo muito boa também em relação ao público que está assistindo. A gente vai voltar a décadas passadas, né? A gente vai fazer essa volta no tempo para realmente chegar na origem, né, da coisa e tudo mais. Então, qual a importância que ele vai ter realmente nessa questão toda de primeira temporada? E eu gosto quanto que esse segundo episódio aqui pega um detalhezinho só do primeiro, onde ele tinha pouca aparição, era muito breve essa aparição, e até com menos importância, o quanto que esse segundo episódio ele constrói essa importância e vai dar ainda mais no episódio da semana que vem, que tá aprontando na gaveta, né? Tirando esse segundo episódio, que foi para sexta-feira por causa do Halloween, uma motivação até óbvia, o terceiro episódio e até o 8º será sempre aos domingos, 22 horas, como a gente já está acostumado. O terceiro episódio já vai dar mais importância e vai aproximar também, né, a questão do
Halloran junto com o Hammond. E ali a gente vai ter coisas mais claras também sobre até onde que o seu próprio personagem vai nessa questão toda de investigação, sobre essa origem toda, nesse momento de primeira temporada, sobre, né, a questão desse grande poder todo que está oculto ali em Derry. Então, cara, pô, é um baita episódio, é um episódio assim, ó, praticamente impecável, esse segundo episódio. O quanto que ele provoca essas diferentes sensações, tem alguns momentos de respiro, até de alívio cômico. Pô, o que que é a cena das patty cakes passando num corredor? Toda aquela cena do corredor, cara, o quanto que ela é importante para construir ainda mais aspectos do Will e do Rich, depois da consequência toda da bomba de cheiro lá, bomba de gás lá, e, né, o que acontece com o Will, ficar na detenção, porque já por cima daí ele, né, da Ronnie. Mas quando passa os patty cakes e tu tem um detalhezinho a mais do Rich, que é muito massa. E a última patty cake lá passa mostrando o dedo no meio, cara. O quanto que eu ri naquele momento ali da reação completamente abobada, apaixonada de estar vendo ali, né, pessoas que ele gostaria muito de ter ao seu lado. E deu aquele momento, né, de, pô, eu entendo o Rich, cara, já passei por esse momento também. O quanto que a série acha também esses momentos de alívio cômico que são muito massa, cara. E, pô, é contagem agressiva pra gente chegar e ver o Bill Skarsgård novamente com o Pennywise, cara. Tá na contagem agressiva, se prepare que o bicho vai pegar muito, cara. Já no próximo episódio também com essa aproximação toda que a gente vai ter e formando o clube também com esses novos personagens ali. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre o segundo episódio e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. T04, viva o sonho aqui.